A comunidade Santo Antônio, neste ano de 2019, está celebrando o seu Jubileu de Ouro, Tempo de Graça, um ano para renovar as energias e continuar a evangelização. É um momento de muita alegria, de inúmeras lembranças, de saudades daqueles que já se foram. Enfim, momento de agradecer a Deus e a Santo Antônio por nos ter ajudado em todos esses anos vividos em comunidade. Com certeza, muitas pessoas foram responsáveis pelo que a comunidade Santo Antônio é hoje. E, claro, a intercessão do nosso padroeiro e a de Nossa Senhora também foram essenciais ao longo de todo esse tempo. Vamos relembrar um pouco dessa história, que teve seu início há algumas décadas, no ano de 1969, e relembrar pessoas e momentos marcantes de sua história. Na verdade, quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava. Mas, de fato, eu cheguei aqui em 89. Então, não sei quando que realmente a comunidade começou. Certo que já havia a igreja, até o terreno quem doou o terreno para a construção da igreja foi o irmão do Padre Tadeu, chamado Bartolomeu. Seria interessante vocês convidarem o Bartolomeu para participar dessas festividades. E havia uma liderança muito forte, muito boa. Agora, faltava assim uma certa organização, em toda a paróquia. Nós não tínhamos casa paroquial, nós não tínhamos escritório paroquial, não tinha carro na paróquia. E todas essas paróquias, Sagrada Família, Menino Jesus de Praga, Divino Espírito Santo, todas saíram de dentro do Alto São João. E, além disso, nós atendíamos Independência também. Então, a primeira preocupação que eu tive foi realmente de organizar as comunidades. Então, nós começamos a fazer pequenos encontros, primeiro pequenos cursos nas comunidades. Uma reflexão sobre a igreja, na linha do Vaticano II, sobretudo ressaltando a igreja como povo de Deus, na igreja como corpo de Cristo, a igreja onde todos nós somos responsáveis, corresponsáveis, e aí a gente foi formando as lideranças, e dividindo equipes nas diversas comunidades. Havia o animador da comunidade, havia o dirigente, naquele tempo a gente falava de culto, hoje é a celebração da palavra. É uma equipe da caridade, a equipe de canto, e aquelas preparações para os sacramentos, o batismo, organizando a catequese. Aqui já havia bastante catequese, e aos pouquinhos nós fomos organizando as comunidades. Quando a paróquia fez 25 anos, então nós pedimos que cada comunidade também escrevesse a sua história, fizesse a memória. Isso deve estar no Alto São João. Então, naquela época, foi feita a história aqui da esplanada do aeroporto, como era chamada, a esplanada do aeroporto. E todas as comunidades participaram lá no dia da celebração, mas cada dia a gente vinha numa comunidade e as comunidades visitavam a outra comunidade, para dar essa ideia de unidade na paróquia, porque cada comunidade se considerava como uma paróquia também. Era a paróquia da esplanada, era a paróquia do JK, entendeu? Até criar aquela consciência mesmo, que era a paróquia, que era a paróquia São João Batista, e todos nós somos a paróquia, Mas foi um tempo muito gostoso, muito bonito, Ministro da Eucaristia, acho que na época causou um certo espanto também, porque eu chamei 2 jovens, para ser ministro da Eucaristia, isso 23 anos, mais do que 23 anos atrás, uns 30 anos atrás praticamente. Então 2 jovens, eu designei para ministro da Eucaristia, foi um certo espanto, mas depois a comunidade acostumou.
Um parece que ainda persevera até hoje aí na comunidade. Um outro acho que até mudou de religião, né, mais tarde. A igreja passou por diversas mudanças, né? Quem vê a igreja hoje não conhece aquela igreja primitiva. Era a igreja quente, né? Abafada. O altar ficava mais na lateral. A cobertura, né, foi de zinco, folha de zinco. Esquentava muito, né? Mas nem por isso diminuía a animação do pessoal. Né? As festas também do padroeiro foram sempre bem concorridas, bem celebradas, né? E havia uma integração muito grande com a matriz, né? Com a paróquia, o centro da paróquia, que era a matriz. Aí, quando nós veio do Bastão dos Reis para cá, né, tinha só os terrenos aqui para fazer a igreja. Aí meu marido, quando era os tempos dos leilão, vixe, mas ele amava de vir por leilão, porque tinha um tanto de menininho, vinha tudo atrás. Ó, meu pai, remata leilão para nós. E ele rematava aquele leilão e aquela alegria de ajudar, né, na igrejinha, né, para fazer a igreja, né. Aí, há muito tempo assim, depois meu marido morreu, né, e eu fiquei com os meninos vindo para a igreja. Aí passou uns tempos, eu fui ser legionária, né? Que foi Antedava que me convidou para ser legionária, né? Muitos tempos, e eu vinha rezando os textos mais velhos e rezam até hoje, assim, aqui, né? Todo o movimento que tem, uma pessoa se pedir eu para ajudar uma coisa e eu ajudo o que eu posso, né? E aí, gosto muito daqui, gosto muito dos meus irmãozinhos de igreja, que minha Valença, quando meu marido morreu, que a gente ficou muito assim, triste, só chorando, e todo mundo que me dava apoio, assim, de conversar comigo e tudo, né? Conversar com meus meninos, ajudar a pôr nos catecismos, né? E foi muito bom, assim, né? E agora hoje tá essa igrejona tão linda aí, todo mundo vê, né? Muito bem, graças a Deus. Aqui, essa paróquia ficou bem longe da nossa casa, né? Porque eu sou lá do Colégio Imaculada Conceição. E o senhor Simval foi uma vez convidado para fazer uma parte da construção da nossa casa, foi em 64, né? Aí nós ficamos conhecendo o senhor Simval, que para nós era um católico de mão cheia, sabe? Que ele todo dia sentava com os operários para fazer a leitura da Bíblia, logo depois do almoço. Aquilo tocou o coração da gente, né? Nós, como freiras, como irmãs, vendo que os leigos também faziam esse trabalho tão bonito. Aí nós tivemos essa amizade com o Simval, e um belo dia o senhor Simval me convidou para vir rezar junto com a turma. Acho que era uma vez por semana, né? Que eu tinha reunião com a turma, então eu vim. Eu me aprontei para vir, então eu fiquei vindo. Aí um belo dia chegou a hora do sacrário. Que elas não tinham assim, um sacrário direitinho assim, para a igreja que é essa, né? É uma igreja bem grande já, para muita gente. Falei, então eu vou ver se consigo lá na Bélgica o dinheiro para poder comprar o sacrário. E consegui. Quando eu fui em férias, consegui, então, o dinheiro para comprar. Comprei aqui, porque era mais difícil trazer de lá para cá, né? Então, trouxe o dinheiro e comprei aqui. Mas foi uma festa quando chegou esse sacrário. Tanto que esse ano, então, está fazendo anos, né? Nem lembrava mais. Consertaram o sacrário, limparam o sacrário, está bonitinho mesmo. E fiquei tão feliz, feliz mesmo. É sacrário, a casa onde que Deus fica dia e noite esperando a gente para
fazer companhia a ele, né? E muitas vezes ele fica sozinho. Então nós que somos católicos, nós temos que fazer tudo para que ele não fique sozinho. Se não podemos estar lá, ao menos em pensamento, a gente pode estar lá, perto dele, no sacrário. Eu fiquei muito feliz de ver o sacrário novamente, bem arrumadinho, né? Bem limpinho, bem bonitinho. Quer dizer, é um sinal que realmente eles deram realmente o valor à casa de Deus, né? Eu participei da comunidade, foi aos Vicentinos, né? Foi o primeiro passo meu na comunidade, foi com os Vicentinos. E aí a gente trabalhou muito tempo com eles, né? E aí eu comecei a crescer na comunidade e assumi muitos cargos na comunidade, né? Passei a ser presidente aqui, fui presidente aqui na época, uma época muito difícil, né? Que a igreja não tinha dinheiro, vivia mais das coletas, das barraquinhas. E por aí eu fundei uma pastoral do dízimo, né? A gente teve, o padre me deu muita força, né? Na época, o padre Zanão. E a gente fundou essa pastoral e nós tivemos uma pastoral muito boa, nós tínhamos 10 agentes que trabalhavam na comunidade, trabalhamos também em outras comunidades também, falando sobre o dízimo. E aí a gente cresceu, né? Aí eu passei a trabalhar na pastoral do dízimo, fui presidente da pastoral do dízimo, fui presidente da paróquia, também coordenando o dízimo, né? E aí eu fundei essa pastoral e ela cresceu, né? E graças a Deus ela veio o sustento da igreja hoje, né? Foi uma semente que eu plantei e ela prosperou. Porque a igreja naquela época, ela só tinha as barraquinhas nas épocas das celebrações e as coletas. Então era uma dificuldade para a gente manter a igreja, né? Aí eu fundei essa pastoral e ela cresceu. E depois eu ainda fui vice-presidente 2 vezes aqui na igreja, em outra chapa. Foi na época que nós, no meu mandato, nós cresceu essa igreja. Foi onde eu saí, nós tínhamos feito a fundação, a deixamos com a laje batida. E aí, graças a Deus, esse dízimo hoje veio dar uma vida à nossa comunidade. Então, para mim, fico muito assim, satisfeito, né, de poder implantar essa coisa que ficou por lembrança, né? Que Deus abençoe a cada um que trabalha nessa pastoral, que possa, assim, sustentar, né? Que possa crescer o dízimo, né? Que o dízimo possa dar mais ajuda à nossa comunidade, à nossa paróquia, à nossa diocese. E nossos irmãos também, que é mantido também pelo dízimo, né? Na parte social. Então eu espero que essa pastoral nunca de acabar. Eu participei dos últimos 10 anos. Cheguei aqui na paróquia em 2009. Né? E eu, né, distinguindo 2 coisas, né? A comunidade povo, né? E a comunidade, assim como o prédio e a igreja. E como povo, eu percebo uma grande transformação, né? Transformação para melhor, graças a Deus, né? Porque antes havia menos participação, eram outras lideranças. Hoje eu percebo que tem muitas lideranças, muitos jovens participando, um crescimento muito bom.
significativo. Agora, também quanto ao aspecto físico, né, da igreja em si, a nossa igreja aqui de Santo Antônio. Antes era uma igreja, se percebe, né, onde fica o presbitério, né, onde é celebrada a missa, era de lado. Né? Não sei se você se lembra, era de lado. E agora, depois houve, através de pessoas, né, bem dedicadas que se empenharam e fizeram a igreja, ficou mais moderna. Havia dois tipos de telhado, né, na mesma igreja, agora está bem reformada. Né? Antes não havia um aspecto de igreja. As pessoas achavam que parecia um salão. Né? Parecia um salão, não tinha uma torre. Então, realmente, estou gostando muito. Eu percebo que ainda é bom crescer, né? Sempre estamos procurando crescer, melhorar mais. Né? E as pessoas estão muito assim, animadas, né? De boa vontade, querendo participar. Eu percebo claramente, né? Os jovens, né? Com toda essa força própria da turma jovem, né? Está bem empenhada na juventude, graças a Deus. Esse começo aqui foi um pouquinho difícil. Isso foi um pouquinho difícil porque aqui era só mato. Esse lote aqui era só mato. Então, para ajuntar o pessoal para trabalhar aqui, era um pouquinho difícil. Era os fins de semana que a gente juntava, chamava um, convidava um, outro. Um vinha, trabalhava um pouco, outro vinha. Mas a comunidade aqui não deixou de ajudar. Sempre a gente convidava, aquela rapaziada, aqueles jovens, vinha muito aí, vinha fazer as coisas, né? O que a gente pedisse para fazer, eles faziam. E várias pessoas aqui entenderam de ajudar. Jadir Braga foi uma pessoa que deu a mão aqui, muito aqui para nós. João Rico foi outro que apoiava a gente muito. Nós fazíamos leilão lá na casa dele para poder ajudar aqui. E às vezes até guardava lá a sobra daqueles leilão que sobrava. E aqui muita gente